Ciryl Gane acabou de revelar o plano para derrotar Alex Poatan. É a parte mais assustadora. Ele não está preocupado com os socos do brasileiro, não está preocupado com os chutes e aparentemente nem com o poder de nocaute que já derrubou campeões em 2 categorias. Mas será que o francês descobriu a falha real no jogo do Poatan? Ou ele está apenas tentando entrar na cabeça do brasileiro antes da maior luta da carreira dele? Porque se o Poatan vencer, a história do UFC muda para sempre. Fala galera, beleza? Hoje vamos falar sobre uma declaração que pode ter entregado exatamente como Ciryl Gane pretende enfrentar Alex Poatan no UFC Casabranca. Não é exagero dizer que essa luta pode redefinir o legado dos dois atletas. De um lado, Alex Poatan buscando algo que ninguém conseguiu na história do UFC. Do outro lado, Ciryl Gane tentando impedir que o brasileiro entre no grupo dos mais seletos de todos os tempos. E tem um detalhe importante: a estratégia revelada por Gane fez muito sentido quando analisamos o estilo dos dois. Antes da gente falar da estratégia em si, precisamos entender o tamanho desse momento. O Poatan já fez algo que parecia impossível. Saiu do kickbox, entrou tarde no MMA, virou campeão dos médios, subiu, virou campeão dos meios pesados e agora está tentando conquistar o cinturão dos pesos pesados. Estamos falando de um atleta que desafia a lógica, porque normalmente quando alguém sobe de categoria, perde velocidade, perde explosão, perde vantagem física, mas Poatan continua perigoso em qualquer peso. A diferença é que agora ele enfrenta um homem que nasceu para os pesos pesados e não qualquer peso pesado. Ciryl Gane talvez seja o mais móvel e técnico da divisão. Muita gente olha para ele e vê apenas um striker elegante, mas o francês possui uma inteligência de luta absurda. Ele não entra em guerra à toa, ele não troca por ego, ele troca quando acredita que a matemática da luta está ao lado dele. A frase que chamou a atenção foi sim: todo mundo conhece as habilidades do Poatan. A questão é saber quem vai administrar melhor a luta. Parece uma resposta genérica, mas não é. Na verdade é uma pista enorme, porque Gane está basicamente dizendo: eu não vou tentar ser melhor strike que o Poatan. Isso é inteligente. Ninguém vence o Poatan tentando provar trocar melhor que ele. Olhem para os rivais que caíram. Muitos deles cometeram exatamente o mesmo erro. Entraram, lutaram no ritmo que o Poatan queria. Aceitaram entrar na distância favorita dele. Aceitaram trocar quando ele estava confortável. Aí, boa sorte. Porque quando o Poatan encontra o time e a confiança, a luta vira um campo minado. Uma única brecha, uma única hesitação e a luz se apaga. Aqui entra a principal vantagem do francês. Ciryl Gane é gigantesco, mas se move como um peso médio. Ele trabalha muito bem ângulos, entradas, saídas, controle de distância, e isso pode ser um problema real para Poatan, porque pela primeira vez ele vai enfrentar alguém que é mais pesado, mais longo e exatamente móvel. Agora vamos inverter. O que o Poatan precisa fazer? Na minha visão, ele precisa encurtar a luta, não necessariamente nocautear rápido, mas acelerar a pressão, fazer o Gane tomar decisões, forçar trocas, obrigar o francês a sentir o poder. Porque existe uma diferença enorme entre estudar o poder de Poatan no vídeo e sentir aquele impacto entrando na guarda. Existe outra questão que pouca gente está discutindo. Poatan já era um dos atletas mais fortes dos meios pesados. Mas será sua versão definitiva nos pesados? Será que veremos o Poatan ainda mais forte? Ou o Poatan um pouco mais lento? Porque se ele conseguir manter a velocidade e ganhar potência, estamos falando de um cenário assustador. Talvez esse seja o ponto mais importante. Poatan não está lutando apenas por um cinturão. Ele está lutando por algo muito maior. 3 categorias, 3 cinturões, um feito que mudaria completamente a conversa sobre grandeza, porque aí já não estamos discutindo apenas se ele é um dos melhores strikes da história. Estaríamos discutindo se ele é um dos maiores lutadores que o UFC já viu. E aqui vem a opinião que incomoda muita gente. Eu acho que existe uma parte do público subestimando Ciryl Gane, porque Poatan virou um fenômeno com razão. Mas tem gente tratando essa luta como se fosse formalidade. E não é. Muito pelo contrário. Não é questão técnica. Talvez essa luta seja um dos desafios mais difíceis da carreira do brasileiro. Porque Gane não precisa ser melhor que o Poatan em tudo. Ele só precisa fazer uma coisa: não lutar a luta que o Poatan quer. E isso é exatamente o que ele está pretendendo. Agora eu quero saber a opinião de vocês. Vocês acreditam que Ciryl Gane encontrou a chave para vencer? Ou isso tudo é uma conversa para tentar entrar na cabeça do Poatan? Tem mais chances de impor o próprio jogo? Gane consegue sobreviver os 5 rounds? Ou Poatan encontra um nocaute antes? E uma pergunta ainda maior: e se Alex vencer, ele entra definitivamente na lista
dos maiores nomes da história do UFC? Comenta aqui embaixo. Ciro Gunner resumiu tudo em uma frase: a luta será decidida pela administração do combate. E ele pode estar certo, porque ninguém duvida do poder de Poatan. Ninguém duvida da técnica. A grande questão é, o Poatan conseguirá encontrar o alvo antes que o Gunner transforme a luta em um jogo de xadrez? No dia 14 de junho, teremos a resposta. E talvez estejamos prestes a assistir um dos capítulos mais importantes da história do MMA. Se você curte conteúdo de MMA com análises profundas e opinião sem filtro, deixa o like agora, se inscreva no canal e ative o sininho e comente. Quem vence, Poatan ou Gunner? Quero ver quem vocês acham que sairá campeão desse UFC Casabranca. Até a próxima. Valeu!